Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje eu vim contar curiosidades sobre o meu novo livro, Nosso Último Verão. Pra quem não sabe, eu acabei de lançar na Amazon um novo livrinho chamado Nosso Último Verão e, gente, eu tô tão empolgada. Eu tô muito ansiosa também, muito nervosa pra saber o que vocês vão achar, mas eu também tô muito feliz com esse lançamento. Quem ainda não comprou, ele tá disponível no Kindle Unlimited se vocês fazem assinatura pra ler de graça. E pra quem não assina o Kindle Unlimited, ele tá apenas R$ 4,99. Eu já fiz um vídeo falando só sobre esse livro, mas caso você não tenha assistido, ele é um romancezinho jovem adulto, ele se passa durante o verão. E ele conta a história da Luz, que é uma menina que se formou há pouco tempo no ensino médio, ela tá esperando o resultado do vestibular sair, então ela tá super ansiosa com isso. Ela também tá muito nervosa com a possibilidade do pai dela vender a casa na praia que eles têm e ela tem que se mudar com ele. Então ela quer aproveitar ao máximo o último verão junto com os amigos dela. É um livro cheio de romancezinho, é um livro sobre autodescoberta, sobre se permitir ser quem você realmente é. É um livro que foi muito gostosinho de escrever e eu espero que ele esteja super gostosinho de ler também. Então, por favor, vão lá conferir na Amazon se vocês ainda não leram. Mas então, começando as curiosidades. Esse foi o 5º livro que eu escrevi. Eu escrevi ele bem antes de Entre Dois Carnavais, que foi o meu primeiro lançamento na Amazon, né? Que na verdade não era um livro, era um conto. Mas os outros 4 livros que eu escrevi antes de Nosso Último Verão, gente, são uma desgraça. Eu não pretendo publicar eles, pelo menos. E se eu for publicar algum deles um dia, eu vou ter que reescrever todo o livro, porque, olha, sem condições. Eu tive a ideia pro livro lá por 2012, quando eu me formei no ensino médio. Desde lá, a história mudou muito mesmo, sei lá, demais. Mas uma das coisas que continua a mesma desde lá é que a história se passa durante o verão e que a Lucy tem 2 pais, ela é filha de um casal homoafetivo. A princípio, inclusive, a história ia se passar no Farol de Santa Marta, que é uma praia aqui perto de onde eu moro. Eu já tinha feito todo um roteiro com coisas que só poderiam acontecer no Farol de Santa Marta. Eu tava com a história, assim, praticamente estruturada quando meus pais decidiram comprar uma casa num condomínio que tem uma lagoa aqui perto de onde eu moro também. Foi bem quando eu tava começando a escrever a história, eu tava terminando de planejar. Eu, inclusive, tava com uma viagem marcada pro Farol de Santa Marta, porque eu nunca veraneei no Farol de Santa Marta, então eu já visitei várias vezes, mas eu não tinha, assim, tanto conhecimento pela cidade. Eu ia passar uns dias lá, ia conhecer melhor o farol. Mas aí meus pais compraram essa casa, eu me apaixonei pelo condomínio e daí tive que escrever a história lá. Eu tive que reestruturar muita coisa da história, porque, como eu falei, tinham coisas que só seriam possíveis no Farol de Santa Marta. Mas aí eu também tive outras várias ideias que só seriam possíveis dentro desse condomínio. Então, no fim das contas, foi uma mudança que eu fiquei bem feliz, fiquei 100% satisfeita com o resultado. Então, caso alguém estivesse se perguntando, essa história se passa num lugar real. Mas eu mudei o nome, mas se passa num lugar real. Como eu já falei, eu tive essa ideia lá por 2012 e eu passei vários anos planejando, pensando nessa história. Eu tava escrevendo outros livros entre 2012 e 2016, que foi quando eu comecei a escrever esse livro. Logo depois que eu entrei na faculdade de escrita criativa, pra quem não sabe, eu sou formada em escrita criativa, tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre a faculdade. Eu comecei a escrever no NaNoWriMo de 2016. Pra quem não sabe, o NaNoWriMo é tipo uma competição em que as pessoas tiram um mês de novembro pra escrever 50.000 palavras. Eu não consegui escrever 50.000 palavras de Nosso Último Verão, mas foi muito bom ter participado porque me ajudou a deslanchar, assim, a história, e eu terminei ela no verão de 2017. Entre 2016 e 2017, no caso. Acho que eu terminei, tipo, em janeiro, fevereiro. Aí, eu tive que reescrever essa história depois que eu escrevi, porque, né, eu escrevi boa parte dela em um mês e eu escrevi, tipo, super corrida pra ganhar o concurso que eu não ganhei. Só que na hora que eu fui reescrever, revisar, a história não tava saindo do lugar, eu não conseguia ficar satisfeita e daí eu decidi entrar em contato com a Increase, que é uma agência e uma consultoria literária. Fazia anos que eu queria fazer parte da Increase e eu achava que o Nosso Último Verão era a história certa pra isso, sabe? Então eu entrei em contato com eles, fiz o coaching entre 2017 e 2018 e em 2018 eu assinei o contrato com eles. Foi uma realização, assim, ó, vocês não fazem ideia. Eu passei anos namorando a Increase, só que eu não tinha coragem de enviar nada porque eu achava que tava tudo muito ruim. E no fim das contas deu super certo com o Nosso Último Verão, a gente trabalhou no livrinho, deixou ele o melhor possível e agora estamos aqui lançando ele. Durante toda a história, a Lucy, que é a personagem principal, tem aulas de direção com um vizinho dela, o Arthur. E essa foi uma das primeiras ideias que eu tive pra essa história, foi por causa da música I Knew You Were Trouble, da Taylor Swift. Peguem aqui meu inglês, muito bom. No clipe tem uma cena dele dirigindo um carro. E aquela cena ficou martelando na minha cabeça, eu fiquei tipo, eu preciso escrever uma cena em que alguém tá aprendendo a dirigir. Por um tempo eu tava determinada a fazer essa parte da história, ela ia aprender a dirigir um carro, só que daí eu fiquei pensando, não, tem que ser um romancezinho, né? E eu achei que ia ser muito melhor se ela estivesse aprendendo a dirigir uma moto, porque daí ela tem que ficar mais perto da pessoa que tá ensinando, né? Tem aquela coisa assim de tocar mais na pessoa e tal. E eu achei que cabia melhor num romancezinho, então eu acabei trocando pra uma moto e agora é essa história que temos, inclusive isso está na capa do livro, né? Agora uma curiosidade que não é só
só sobre Nosso Último Verão, é sobre mim também, que é que eu odeio escolher títulos. Gente, eu sou péssima, mas assim, ó, péssima num nível. Foi um inferno escolher o título desse livro. Por muito tempo, o arquivo desse livro era Projeto 8, porque das ideias que eu tava planejando escrever, essa era a 8ª. Então eu sempre começo nomeando os arquivos dos meus livros assim, tipo, o que eu estou escrevendo agora é o Projeto 15. Daí, durante o coaching, antes mesmo de eu entrar pra agência, eu tava conversando com a minha futura agente sobre possíveis nomes e a gente chegou em A Casa na Lagoa, porque o livro se passa no condomínio, numa casa da lagoa, que é muito importante pro personagem principal, ela não quer que o pai venda a casa e tal. Só que, gente, parece o nome de um filme de terror. Tu não vê A Casa na Lagoa e pensa, nossa, que romancezinho bonitinho, eles vão se beijar, vão casar, ser felizes pra sempre. Não. Então ficou meio que pré-definida A Casa na Lagoa, mas eu não estava 100% satisfeita, então eu continuei pensando em possíveis nomes. E daí eu estava fazendo um brainstorm com o Cassi e ele teve a ideia de Nosso Último Verão. Eu fiquei imensamente feliz, eu fui mandar um e-mail pra minha agente falando, meu Deus do céu, olha o que você acha desse nome. Eu estava apaixonada, fiquei muito feliz com esse nome no fim das contas. Só que daí nós temos uma outra curiosidade, que um tempo depois que a gente deu o nome pra esse livro, enquanto a gente ainda tava mandando pra editoras e tal, saiu um filme chamado Nosso Último Verão. Eu fiquei tão triste quando eu vi aquele filme na Netflix, vocês não fazem ideia. Só que daí o filme meio que flopou, não foi, pelo menos eu nunca mais ouvi falar nada desse filme, então eu fiquei tudo bem, vamos ficar com o Nosso Último Verão mesmo. Já faz um tempo que o filme foi lançado, então tudo ok, estamos aí com o Nosso Último Verão porque eu gosto mais desse nome e não quis abrir mão. Agora, sobre a publicação desse livro, como eu acabei de falar, esse livro foi mandado para algumas editoras, mas no fim não deu certo com nenhuma editora, então a gente resolveu publicar na Amazon. Eu publiquei no início do ano passado, entre 2 carnavais, e eu acabei tirando uma pausinha da escrita logo depois, porque meu pai ficou doente. Eu conversei com a minha agente, falei que eu não tava conseguindo, ela falou, não, tranquilo, tira teu tempo. Daí lá na metade de 2020, a minha agente veio conversar comigo e ficou, Thaís, vamos publicar alguma coisa, tá na hora de tu voltar a escrever. Eu tava empolgada com a escrita de novo, tinha recém voltado a escrever, e aí eu queria, porque queria publicar o livro que eu estou escrevendo agora. Só que eu ainda tô na metade do livro que eu tô escrevendo agora, então eu e a minha gente conversamos e a gente chegou à conclusão de que era melhor começar lançando o Nosso Último Verão. Eu fiquei muito apreensiva, porque fazia muito tempo que eu tinha escrito o livro, fazia um tempo que eu não lia ele, então eu tava com medo de ele estar horrível, eu tava muito nervosa. E eu achava, principalmente, que o livro que eu estou escrevendo agora, o Projeto 15, agora vocês sabem como eu chamo ele, apesar de que ele já tem um título, tá? Eu fiquei tão ansiosa com o negócio de escolher títulos, que agora eu começo a pensar no título enquanto eu tô planejando a história. Mas enfim, eu achava que o Projeto 15 era muito melhor pra internet, assim, eu achava que ele cabia melhor no público da Amazon. Mas aí a gente resolveu começar publicando Nosso Último Verão mesmo, aproveitar que ele já tava pronto. No fim das contas, eu acho que foi uma ótima ideia. Eu relendo esse livro, me apaixonei pela história de novo, então eu tô muito feliz com a decisão. Agora, uma última curiosidade, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, mas eu sou uma pessoa extremamente vergonhada, então eu não costumo ter betas. Pra quem não sabe, betas são pessoas que vão lendo a sua história enquanto você vai escrevendo. Os 4 primeiros livros que eu escrevi, porque como eu contei pra vocês, Nosso Último Verão é o 5º, ninguém nunca leu nenhuma única frase, porque eu morro de vergonha. Só que, né, eu cheguei numa fase da minha vida que eu tive que me dar conta de que não fazia sentido eu ter vergonha de mostrar meus livros pros outros e querer publicar esses livros por editora, pela Amazon, o que fosse, né? Então, chegou lá em 2017, eu tava com o Nosso Último Verão que eu não conseguia revisar, e eu pensei, eu vou entrar em contato com a Increase. Só que daí eu fiquei ansiosa porque eles iam ler o livro que só eu tinha lido, ninguém nunca tinha lido. Então eu implorei pro meu namorado, Cassiano, ler o livro antes de eu mandar pra Increase, pra ele me ajudar a decidir se tava bom o suficiente pra mandar pra agência ou não. Só que daí eu tava tão ansiosa também que eu entrei numa oficina literária na faculdade, porque eu fiz faculdade de escrita criativa, então a gente tinha oficinas, pra ter um grupo de pessoas lendo meu livro. Eu fui de ninguém lê meus livros pra vou mostrar esse livro pra todo mundo que eu conheço, pra todo mundo me ajudar a decidir se tá bom o suficiente pra mandar pra agência ou não. No fim, eu fiquei bem pouco tempo nessa oficina, eu acho que eu fiquei tipo uns 4 meses. Mas o Cassiano deve estar até hoje arrependido de ter aceitado ler, porque agora eu não escrevo nada sem mostrar pra ele. Ele virou meu beta oficial, apesar de ele não ler nada. A cota de leitura dele ao longo dos anos são os meus livros. Ele diz que gosta, tá? Ele não parece se incomodar tanto, mas eu me sinto meio mal. Mas é bom porque eu também me sinto mais segura. Eu decidi publicar Nosso Último Verão lá por abril ou maio. E aí eu resolvi que eu precisava que mais uma pessoa lesse, pelo menos. Então eu resolvi mandar pra uma amiga minha. É uma amiga que lê bastante, ela lê todo tipo de livro, então eu achei que
que era uma boa pessoa pra ler e dar opiniões. Só que essa minha amiga, apesar de ela ser uma pessoa bem crítica, então ela tava me dando um feedback bem legal. Teve umas 2 cenas que eu mudei por causa dela, eu acho. Só que a gente teve um pequeno problema, porque o nome da personagem principal é Lucy, e o nome da mãe dela era Lucy. Então ela tá, tipo, totalmente do lado da Lucy em tudo que acontece. A Lucy não é uma personagem muito legal, principalmente no começo. É uma história muito sobre amadurecimento também, então a Lucy é super egoísta, ela faz várias coisas erradas. E tudo que acontece, todo mundo que briga com a Lucy, essa minha amiga vem, não, eles não podem brigar com a Lucy, porque ela tá totalmente mexida com o fato de que a minha personagem tem o mesmo nome da mãe dela. Gente, eu tô aqui outro dia com outra roupa porque eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, uma curiosidade, que eu acho que é a melhor curiosidade de todas, então eu não acredito que eu esqueci de mostrar isso pra vocês. Mas eu tenho uma versão física de Nosso Último Verão, feita por mim mesma. Em 2018, a minha mãe estava louca pra ler alguma coisa minha, então eu fiz essa versão física do livro pra ela. Ela não queria ler no tablet. Depois ela acabou lendo Entre Dois Carnavais no iPad dela, mas nessa época ela ainda não queria ler no iPad, então eu acabei fazendo pra dar esse Dia das Mães pra ela. Bem nessa época eu tava tendo aula de manufatura do livro na faculdade, então a gente aprendeu a fazer livros assim. Eu tenho também uma versão de Pinóquio que eu fiz, que eu sou simplesmente apaixonada. Daí eu fiz toda a costura, fiz toda a impressão, fiz a capa no Canva, artista nata que sou. A Nova é muito mais bonita, né? Vamos ser sinceros. Fiz essa partezinha aqui atrás, gente, tem até a partezinha aqui bonitinha. Só que eu fiz isso daqui com papel Paraná, então a gente colocou o peso em cima, ele já tá meio torto. Mas, gente, aguentou bem. Minha mãe leu todo o livro nessa versão física, meu pai leu todo o livro nessa versão física e tá aqui vivíssimo 2 anos depois. Uma curiosidade, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu imprimi isso daqui na impressora de casa, eu comprei papel e imprimi em casa mesmo. E a minha impressora não tinha tinta preta, porque o coisa da tinta preta estragou. Então isso daqui não é exatamente um preto, isso daqui é um verde bem escuro, porque era o mais próximo de preto que a minha impressora fazia. Mas enfim, esse é um dos maiores orgulhos da minha vida, porque é muito difícil, tipo, na real não é difícil, mas é chato, demorado de fazer isso daqui, mas eu adorei fazer, foi uma experiência muito legal. E eu estou mostrando isso pra vocês porque eu estou pensando em fazer uma versão física do livro com a capa real dele, não com essa capa de Canva que eu mesma fiz. E eu estava pensando em fazer uma pra mim, pra eu guardar, e também fazer uma pra sortear. Eu tava pensando em sortear entre as pessoas que avaliassem na Amazon, porque não é fácil de fazer, então eu não queria sortear pra alguém que não vai nem ler, sabe? Então eu queria sortear pra alguém que tiver lido, tiver gostado, alguém que pelo menos goste de mim, né? Não vá, sei lá, tacar fogo no livro. E eu queria saber o que vocês acham. A minha ideia é fazer com uma costura colorida, porque eu fiz essa porque eu decidi, eu tava com muita vergonha de dar pra minha mãe ler. Daí eu decidi fazer super em cima da hora, assim, e era a única linha que eu tinha em casa. Então eu fiz assim bem às pressas. Mas aí agora eu tenho um pouquinho mais de tempo, não tanto, mas eu tenho um pouquinho mais de tempo pra fazer. Já comprei todo o material. Eu tô aqui falando, eu tô pensando em fazer uma versão física, mas eu já vou fazer mesmo, só não sei se eu vou sortear. Mas eu comprei todo o material já pra fazer. Enfim, a minha ideia é fazer com a capa nova, daí eu vou fazer com uma costura colorida. Não sei ainda se eu vou conseguir fazer essa parte de dentro, porque eu não tenho uma arte pra fazer essa parte de dentro por enquanto, mas eu vou ver o que eu consigo fazer e pretendo gravar um vídeo pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, vocês já comentem aqui embaixo se vocês acham que é uma boa ideia, se vocês querem só ver o vídeo de como é que eu vou fazer, ou se vocês acham que seria legal fazer um sorteio também, porque isso é importante eu saber, porque daí eu não vou me dar o trabalho de fazer 2, um pra mim e um pra sortear se vocês não quiserem, né? Mas enfim, é isso por hoje, voltamos ao encerramento do vídeo original. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Me contem o que vocês acharam, se teve alguma curiosidade que vocês gostaram ou não. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me contem, porque eu pretendo lançar muitos livrinhos daqui pra frente, então eu posso fazer outros vídeos com curiosidades. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, não esquece de se inscrever no canal também se você não for inscrito, e é claro, de ir lá comprar Nosso Último Verão na Amazon. Deixar uma avaliação, porque, gente, a avaliação é tão importante, vocês não fazem ideia. Eu, inclusive, estou enviando brindes pra quem fizer uma avaliação e enviar no meu e-mail, contato@taisbergman@gmail.com. Eu, infelizmente, não vou ter o brinde pra mostrar pra vocês, porque eu estou gravando esse vídeo com um pouquinho de antecedência, então os brindes ainda não estão prontos. Mas eles vão estar quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, então, por favor, deixem a avaliação de vocês e me mandem um e-mail. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!